É, nós paramos no Legião de Maria, não, Legião dos Servos de Maria. E nós estamos no quarto parágrafo dessa parte, tá? Então, o primeiro parágrafo são os lanceiros, o segundo, entraram aqui e ali, terceiro, voz grave e dominante, e o quarto, as macas transportadas cuidadosamente. Paulinho, você pode começar, por gentileza? Sim, senhorita. Ah, as macas, né? Você falou? Isso. As macas transportadas. Vocês estão me ouvindo? Tá ligado? Tá, ok. As macas transportadas cuidadosamente eram guardadas pelo cordão de isolamento, já referido, e abrigadas no interior de grandes veículos à feição de comboios, que acompanhavam a expedição. Esses comboios, no entanto, apresentavam singularidade interessante, digna de relato. Em vez de apresentarem os vagões comuns, as estradas de ferro, como os que conhecíamos, lembravam antes meio de transporte primitivo, pois se compunham de pequenas peraí, de pequenas diligências. Ah, nossa, pulou aqui, peraí. Calma aí, gente. Ó, atadas umas às outras e rodeadas de persianas muito espessas, o que impediria ao passageiro verificar os locais por onde deveria transitar. Brancos leves como burilados em matérias específicas habitualmente laqueadas, eram puxadas por formosas parelhas de cavalos também brancos. Nobres animais cuja extraordinária beleza e elegância incomum despertariam nossa atenção, se estivéssemos em condições de algo notar, para além das desgraças que nos mantinham absorvidos, dentro de nosso âmbito pessoal. Dir-se-iam, porém, exemplares de mais alta raça normanda, vigorosos e inteligentes. As belas crinas ondulantes e graciosas, enfeitando-lhe os altivos pescoços, quais mantos de seda, níveos e finalmente franjados. Nos carros distinguiam-se também o mesmo emblema azul celeste e a legenda respeitável. Geralmente, os infelizes, assim socorridos, encontravam-se desfalecidos, exânimes, como atingidos de singular estado comatoso. Outros, no entanto, alucinados ou doloridos, infundiram compaixão pelo estado de supremo desalento em que se conservavam. Depois de rigorosa busca, a estranha coluna marchava em retirada até o local em que se postava o comboio, igualmente defendido por lanceiros hindus. Silenciosamente, cortava pelos becos e vielas. Afastava-se, afastava-se, desaparecendo de nossas vistas enquanto mergulhávamos outra vez na pesada solidão que nos cercava. Em vão, clamavam por socorro os que sentiam preteridos, incapacitados de compreenderem que, se assim sucedia, eram porque nem todos se encontravam em condições vibratórias para emigrarem para regiões menos hostis. Em vão, suplicavam justiça e compaixão, ou se amotinavam revoltados, exigindo que os deixasse também seguir com os demais. Não respondiam os caravaneiros com um gesto sequer. E se algum mais desgraçado ou audacioso tentasse assaltar as viaturas, a fim de atingi-las e nelas ingressar, 10, 20 lanças faziam-no recuar, interceptando-lhe a passagem. Continua, pá. É que ele descreve, né, Ok. ele fala muito da beleza do cavalo. Eu acho que é uma coisa diferente. Não que seja uma coisa diferente, mas é o que ele disse. Como você tá com tanta coisa ruim, que quando passa uma coisa pouca, assim, né? Que não seria tão.
notável, assim, uma coisa tão diferente, mas que bela, te chama, tipo, você fica, uau, Sim, é, né? E ele fala um pouco do pessoal que é chamado, né? Que não são todos, que não é todos que querem ir, que é ainda é a vez. Que ainda não é hora de todo, nem todo mundo está preparado exato. para subir nessa Alguém cara. captou mais alguma informação? Bom, tem uma informação aqui que eu acho interessante a gente discutir em relação a esse gesto, né, dos caravaneiros de proteção, tá? Como eles estavam em zonas com baixa vibração e com espíritos que ainda estão extremamente animalizados, não tem como eles se protegerem através de uma como eu poderia descrever isso? De uma coisa mais sutil. Eles teriam realmente que se prevenir através da força, ou então demonstrar poderio, né? Demonstrar um certo poder através de lanças ou lanceiros, porque é a partir daí que aqueles espíritos vão meio que travar, né? Isso vocês vão ver em outras situações do livro, tá? Que eles vão em algumas zonas e é necessário essa proteção um pouco mais rudimentar, vamos dizer assim, mais animalizado. Tem algumas zonas, inclusive, que é, tem uma parte aqui que ele comenta sobre um pronto-socorro antes do pronto-socorro, sabe? Então, nesse pronto-socorro imediato, iniciático, ele tem diversas barreiras, tanto lanceiros quanto várias coisas quase que físicas para proteção do lugar, tá? Você conseguiu se encontrar? Tudo bem, a gente vai finalizar isso aí, esse capítulo, e aí a gente volta para ti. Tami, você pode ler, por gentileza? Então, um coro hediondo de uivos e choros sinistros, de pragas e gargalhadas satânicas, o ranger de dentes comum ao réprobo que estertora nas trevas das males por si próprio forjados, repercutiam longa e dolorosamente pelas suas lamacentas, parecendo que loucura coletiva atacara os míseros detentos, elevando suas raivas a um incompreensível no linguajar humano. E assim ficavam. Quanto tempo? Ó Deus piedoso, quanto tempo? Até que suas inimagináveis condições de suicidas, de mortos-vivos, lhes permitissem também a transferência para a localidade menos trágica. Pode começar o próximo? Antes, eu vou só dar uma localizada na Mi. Michele, nós vamos entrar agora nos réprobos. Ele ele está na 39 no meu livro, por exemplo, mas Uhum. ele está na primeira parte, os réprobos. Então tem o Vale dos Suicidas, que é o que a gente leu, e no meu sumário aqui tá os réprobos como um dos capítulos. Ok. Vocês podem ir lendo. Eu tô aqui, o Repobros O tem, seu mas para mim livro, tá como. o seu livro O é meu aquele que a Ju livro, mandou, eu acho. não sei, a Ju mandou? Eu não, Ah, eu entrei, Não, ou acho que alguém ela pegou na mandou. internet. Acho que ela Ah, pegou tá. na internet. Mi, como é é, que eu são peguei na esses seus internet. réprobos? Então, mas o meu Repobros que tá aqui tá na primeira parte, os Repobros capítulo 1. Eu acho que não tem nada a ver com o que vocês estão lendo. Por isso que eu tô tentando achar a parte que vocês estão lendo onde eu tenho, o que eu tenho aqui. Mas eu vou ouvindo vocês. Não tem Tá. problema.
Vamos lá, Tami. Leia, por gentileza, Tami, esses três primeiros parágrafos. Tá. Em geral, aqueles que se arrojam ao suicídio para sempre esperam livrar-se de dissabores julgados insuportáveis, de sofrimentos e problemas considerados insolúveis, pela tibiez da vontade deseducada, e se acovarda em presença, muitas vezes, da vergonha, do descrédito ou da desonra, dos remorsos deprimentes postos a lhe enxovalharem a consciência, consequências de ações praticadas à revelia das leis do bem e da justiça. Também eu assim pensei, muito apesar da auréola de idealista que minha vaidade acreditava, glorificando-me à fronte. Enganei-me, porém, e lutas infinitamente mais vivas e mais ríspidas esperavam-me adentro do túmulo a fim de me chicotearem a alma, de descrente e rével, com merecida justiça. Disserte. Ah, aqui ele está falando desse pensamento, eu acho que de qualquer pessoa que pensa no suicídio, que é se livrar da situação, né, atual. Uhum. E aí é que ele fala que, nessa parte quando ele fala, né, da auréola de idealista que minha vaidade acreditava. Então ele também ele acreditava nisso como verdade, né, como se ele fosse ficar livre daquelas angústias, daquela situação que ele estava passando na Terra. Mas É ele já aqui já fala que não é bem assim. que não é bem assim, exatamente. Tem um ponto aqui, logo no primeiro parágrafo, em geral, aqueles que se arrojam ao suicídio para sempre esperam livrar-se de sabores, problemas considerados insolúveis. É, quero pontuar uma coisa aqui. Acredito que no momento em que a pessoa pensa nisso, é algo como se você estivesse submergendo, né? Como se você estivesse completamente se afogando naquela situação. E em nenhum momento a pessoa pensa que aquilo tem solução. É como se você estivesse impregnado de uma ideia. E aí aquela ideia, a única saída que tu tem é cometer o suicídio, porque a partir daquele momento você vai ter essa tal paz que aquele espírito está procurando. Então, acredito, né, que é muito, a nossa visão é muito privilegiada, porque a gente está olhando agora, de fora, tendo todas essas informações, tal. Mas se nós estivéssemos ou quando a gente fez isso, né? é, não tinha essa ideia, não tinha essa informação, não sabia que isso ia perdurar por tanto tempo, como o Camilo está falando aqui. Então, é muito fácil hoje a gente olhar de um lugar privilegiado, de ter um monte de informação e falar: nossa, realmente tem solução. Tudo tem solução. E realmente tudo tem solução. Até inclusive para aqueles que cometeram suicídio. Tem solução, né? Vai ter um período um pouco mais trabalhoso? Vai, mas tem solução. Então, é só para a gente relembrar ter um olhar um pouco mais leve em relação àqueles que cometeram, vamos dizer assim, né? E não colocar que eles deveriam ter pensado, ou que era tudo bobagem, ou poderia achar uma solução diferente,
Normalmente, essas pessoas já estão imersas em uma depressão tão profunda que essa não é uma possibilidade. Ficar pensando demais não é uma possibilidade. Ju, você pode ler a próxima, por gentileza? As primeiras horas que se seguiram ao gesto brutal de que usei para comigo mesmo passaram-se sem que verdadeiramente eu pudesse dar acordo de mim. Meu espírito, rudemente violentado, como que desmaiara, sofrendo ignóbil colapso. Os sentidos, as faculdades que traduzem o eu racional, paralisaram-se como se indescritível cataclismo houvesse desbaratado o mundo, prevalecendo, porém, acima dos destroços, a sensação forte do aniquilamento que sobre meu ser acabara de cair. Fora como se aquele estampido maldito, que até hoje ecoa sinistramente em minhas vibrações mentais, sempre que, descerrando os véus da memória, como neste instante, revivo o passado execrável, tivesse dispersado uma a uma as moléculas que em meu ser constituíssem a vida. A linguagem humana ainda não precisou inventar vocábulos bastante justos e compreensíveis para definir as impressões absolutamente inconcebíveis que passam a contaminar o eu de um suicida logo às primeiras horas que se seguem ao desastre, as quais sobem e se avolumam, envolvem-se em complexos e se radicam e cristalizam num crescendo que traduz o estado vibratório mental que o homem não pode compreender, porque está fora da sua possibilidade de criatura que, mercê de Deus, se conservou aquém dessa anormalidade. Para entendê-la e medir com precisão a intensidade dessa dramática surpresa, só outro espírito cujas faculdades se houvessem queimado nas efervescências da mesma dor. Nessas primeiras horas, que por si mesmas constituíram a configuração do abismo em que se precipitou, se não representassem apenas o prelúdio da diabólica sinfonia que será constrangido a interpretar pelas disposições lógicas das leis naturais que violou, o suicida semi-inconsciente, adormentado, desacordado, sem que, para maior suplício, se lhe obscureça de todo a percepção dos sentidos. Sente-se dolorosamente contundido, nulo, dispersado em seus milhões de filamentos psíquicos violentamente atingidos pelo malvado acontecimento. Paradoxos turbilhonam em volta dele, afligindo-lhe a tenuidade das percepções com martirizantes girândolas de sensações confusas. Perde-se no vácuo. Ignora-se. Não obstante, aterra-se, acovarda-se, sente a profundidade apavorante do erro contra o qual colidiu. Deprime-se na aniquiladora certeza de que ultrapassou os limites das ações que lhes eram permitidas praticar. Desnorteia-se, entrevendo que avançou demasiadamente, para além da demarcação traçada pela razão. É o traumatismo psíquico, o choque nefasto que o dilacerou com suas tenazes inevitáveis, e o qual, para ser minorado, dele exigirá um roteiro de úrzes e lágrimas, decênios de rijos testemunhos, até que se reconduza às vias naturais do progresso, interrompidas pelo ato arbitrário e contraproducente. Para aí, continua. Ju, por favor. Aqui ele está falando que ainda não existe um vocabulário na nossa língua para descrever como que é a sensação de, né, o logo após o ato, né, de se suicidar. Como ele, como é, eu não sei nem descrever, que eu também nem imagino. Eu devo ter passado por isso em outra, né? Mas eu não consigo nem imaginar o que esse espírito deve sentir, a confusão,
É, enfim, é como se ele se perdesse nele mesmo, né? Posso contar quando você estava lendo? Tem uma parte aqui que perde-se no vácuo, ignora-se. Não obstante, aterra-se, acovarda-se, sente profundidade apavorante do erro. Tipo, sabe o que me deu a impressão? De como se a pessoa tivesse uma máquina de lavar. É Ou uma como se estivesse loucura. entrando num buraco negro, assim. É, tipo assim, looping, aí vai e volta. É, é, a minha sensação é essa, tipo assim, como se eu me reconhecesse, depois voltasse, Uhum. ficasse ignorando de novo. E aí, sabe, aquela coisa meio que você não consegue sair, como se fosse uma prisão, né, momentânea, né? E fica se debatendo naquela mesma angústia, assim. Interessante. Ele fica revivendo aquilo, né? É. E não necessariamente a forma de como ele se suicidou, mas os sentimentos que passam por ele parece que é um turbilhão assim Uhum. de sensações e de coisas e vai e volta e se arrepende e depois, sabe? Me parece uma coisa mais sem explicação mesmo, né? Não tem como colocar em palavras, só em alguns sentimentos. E como ele disse aqui, apenas os suicidas que já fizeram podem compreender com profundidade, né? O que ele quer descrever. Vamos lá. Tampouco senti ressuscitando das sombras confusas em que mergulhei meu pobre espírito, após a queda do corpo físico, o atributo máximo que a paternidade divina impôs sobre aqueles que, no decorrer de milênios, deverão refletir sua imagem e semelhança, a consciência, a memória, o divino dom de pensar. Senti-me enregelar de frio tiritava, impressão incômoda de que vestes de gelo se me apegavam ao corpo. Provocou-me inavaliável mal-estar. Faltava-me, ao mais, o ar para o livre de mecanismo dos pulmões, o que me levou a crer, uma vez, que eu desejara furtar a vida. Era a morte que se aproximava do meu cortejo de sintomas dilacerantes, odores fétidos, nau, nauseabundos, todavia revoltavam-me brutalmente o olfato. Dor aguda, violenta e enlouquecedora arremeteu-se instantaneamente sobre o meu corpo inteiro, localizando-se particularmente no cérebro e iniciando-se no aparelho auditivo. Presa de convulsões indescritíveis de dor física, levei a destra ao ouvido direito. O sangue corria do orifício causado pelo projétil da arma de fogo de que me servia para o suicídio, e machucou minhas mãos, as vestes, o corpo. Eu nada enxergava, porém. Convém recordar que meu suicídio derivou-se da revolta por me encontrar cego, expiação que considerei superior às minhas forças, injusta punição da natureza aos meus olhos necessitados de ver para que me fosse dado obter pelo trabalho a a subsistência honrada e altiva. Sentia-me, pois, ainda cego, e para o cúmulo do meu estado de desorientação, encontrava-me ferido, tão somente ferido e não morto, porque a vida continuava em mim como antes do suicídio. Passei a reunir ideias, malgrado meu. Revi minha vida num retrospecto, até a infância, e sem mesmo omitir o drama do último ato.
programação extra sob minha inteira responsabilidade. Senti-me vivo, averiguei, consequentemente, que o ferimento em mim mesmo fizera, tentando matar-me, fora insuficiente, aumentando assim os já tão grandes sofrimentos que desde longo tempo, me vinham perseguindo a existência. Supus-me preso a um leito de hospital ou em minha própria casa, mas a impossibilidade de reconhecer o local, pois nada ouvia. Os incômodos que me afligiam, a solidão que me rodeava, entraram a me angustiar profundamente, enquanto lúgubres pressentimentos me avisavam de que os acontecimentos irremediáveis se haviam confirmado. Bradei por os meus familiares, por amigos que eu conhecia afeiçoados bastante para acompanharem em momentos críticos. O mais surpreendente silêncio continuou enervando-me. Indaguei mal-humorado por enfermeiros, por médicos que possivelmente me atenderiam, dado, dado que me encontrassem em minha residência e sim retido em algum hospital, por serviçais, criados que fossem quem fosse, que me obsequiar pudessem, abrindo as janelas do aposento onde me supunha recolhido, a fim de que correntes de ar purificado me reconfortassem os pulmões que me favorecem, que me favorecessem, cobertas quentes, acendessem a lareira para amenizar a gelidez que me entorpecia os membros, providenciando bálsamo às dores que me suplicavam o organismo, alimento, água porque eu tinha fome e tinha sede. O microfone está desligado. Sorry. Então ele está comentando que onde ele estava, como ele estava se sentindo e como ele estava, como ele tinha ficado cego, né? Ele não tinha, olha que coisa, isso é importante, né? Ele não tinha, a princípio, a vista restaurada. Tá? Então, toda a sensação que ele tinha era de uma pessoa cega. Então, ele não sabia onde ele estava, tinha, provavelmente, quando ele colocou a mão aqui no ouvido, deve ter sentido o molhado, né? Então, ele deduziu que era sangue e deduziu também que ele estava vivo, porque, né, ele estava aqui com o ferimento que ele tinha acabado de fazer. É, Outro ponto também, ele estava estava com fome e com sede. Outro dado de um desencarnado, né? Ele tinha todas as sensações de fome, sede, desconforto. Então, é apenas o início dessa jornada. O início da jornada de um recém-desencarnado. Paulinha, você pode continuar, por gentileza? Deixa eu só tirar uma dúvida aqui. Antes de começar o segundo capítulo, tinha notas. O de vocês também tinha? Ou só o meu? O meu tinha duas folhas que você pulou. Eram duas folhas. Não, não, deixa eu te contar. Eu, Eu me perdi, tanto que a hora que ela começou, eu demorei uns 10 minutos aqui para me achar. Agora que eu não, fui me localizar. antes de começar, né? Então, deixa É, eu te falar.
tem umas notas. O que acontece? Cada edição é de uma maneira. Tem Ok. nota na minha edição, ela tá logo após as, as, as citações. E Sim. tem, é, e tem edição que ela deixa para o final do capítulo. Então você tem que ir lá no final do capítulo dar uma olhada. Eu não sei como é que tá a sua. Então, A porque teve minha, um outro que o meu estava com um número antes, tipo, ia acompanhando. Até então estava acompanhando o de vocês todos, estava tudo igual, acompanhando as notas. Mas esse aqui, quando acabou, me deu, tipo, um monte de nota que eu falei, ué, mas essas notas, eu acho que elas não estavam antes. Por isso que eu fiquei procurando aqui, eu falei, mas de como onde é que saiu? tá? Como é que começa? Pera, rapidinho. Como é que começa a sua última nota? A última nota, a 4, são 4 notas. Tá, me A fala a última 4 é nota. a nota do médium, nota da médium. Tá, a terceira, então. Nota não. Judeu errante. É, só tá escrito isso Não, aí tem a nota? definição. Tipo, tem a definição. Número um, Ah, tá. aí número dois, tipo, como se fosse um dicionário aqui que fala, igual É judeu errante. Personagem tá. lendário que foi condenado a vagar sem destino eternamente por ser maltratado, por ter Sim, maltratado sim. Jesus Cristo a caminho do Calvário. Aí é 4, é 2, é 1. Então, tipo, aí eu falei, mas eu não me lembro de ter visto Como essas é que tá a notas. dois? Como é que tá a Ah, dois? a 2 é nota da médium também, que fala começa como após a morte. Mas é uma nota bem E a grande essa. primeira? E a Na primeira? época em que esta obra foi escrita, esse termo era comum. Então, tá. Aí dá uma É, definição, tipo, aí eu eu vi que acho. ninguém falou que tinha nota. Eu falei, ué, mas por que que o meu tá com nota, sendo que os outros estavam acompanhando? Porque normalmente É, quando não, tem a eu nota, ele acho tem um que número cada embaixo da um. palavra, tipo, embaixo da frase, embaixo do... E esse não tinha, e como era bastante coisa, por isso que eu fiquei É, na dúvida se era só o meu que tinha. eu acho que a gente leu uma nota gigantesca. Tem um tempinho. Aqui, ó. Após a morte, o espírito, que foi na página 26 para mim, né? Hum, E ele estava falando sobre. Eu acho que era é quase uma uma nota nota. bem Ela, grande. ela Foi deu. isso? 2 páginas quase. Ok. E a 3, Então, acho que. não pode ser que esteja, então, é que nessa página, nesse capítulo não saiu. Pode ser isso. Não, Porque... na verdade, a gente já leu, Paulinha. É, então, mas no meu é... Porque no teu Não, tá entendi. Tranquilo, final, tranquilo. Então, entendeu? você tá falando que já leu, então tá tranquilo. Eu só fiquei nessa Como no dúvida. meu, deixa eu só dar essa orientação. Como no meu, a nota tá, ela tá na mesma página, eu vou pedir para a pessoa sempre ler na mesma hora. Se eu não me engano, quem leu foi a Vanessa, essa nota longa. Foi Ju? É que Ju, você tá no mudo. Eu lembro que eu li esse do judeu errante, foi eu que li. Agora o resto, É, porque o meu também é cada página tem um. Assim, quando tem é, É, nota não, é. normalmente tem. É porque essa que não teve, por isso que eu fiquei na dúvida. Porque até os outros todos estavam tendo na mesma página. E essa ficou no final, aí eu não sabia se era diferente ou se por algum motivo esse foi pro final. não tem problema. Tá, Você mas consegue, você consegue acompanhar aí agora? Ou tá, tá... nós estamos, você parou em Agora nem eu sei onde eu parei. com espanto. Você Ah, terminou como o fala? alimento, a água porque eu tinha fome e tinha sede. Aí começa com espanto. Isso, isso. Ok. Com espanto, em vez das respostas amistosas, porque tanto suspirava, o que minha audição distinguiu, passado algumas horas, foi um vozerio ensurdecedor, que, indeciso e longínquo, a princípio, como a destacar-se de um pesadelo, definiu-se gradativamente até positivar-se em pormenores concludentes. Era um coro sinistro, de muitas vozes confundidas em atropelos desnorteadas, como aconteceria numa assembleia de loucos. No entanto, essas vozes não falavam entre si, não conversavam,
Blasfemavam, queixavam-se de múltiplas desventuras, lamentavam-se, reclamavam, uivavam, gritavam enfurecidas, gemiam, es- estertoravam, choravam desoladoramente, derramando pranto hediondo pelo tono de desesperação com que se particularizava. Suplicavam raivosos socorro e compaixão. Aterrado, senti que estranhos empuxões, como arrepios irresistíveis, transmitiam-me influências abomináveis, provindas desse todo que se revelava pela audição, estabelecendo corrente similar entre meu ser superex, superexcitado e aqueles cujo vozerio eu distinguia. Esse coro isócrono, rigorosamente observado e medido em seus intervalos, infundiu-me tão grande terror que, reunindo todas as forças de que poderia o meu espírito dispor em tão molesta situação, movimentei-me no intuito de afastar-me de onde me encontrava, para local em que não mais o ouvisse. Tateando nas trevas, tentei caminhar, mas dir-se-ia que raízes vigorosas plantavam-me naquele lugar úmido e gelado em que me deparava. Não podia despegar-me. Sim, eram cadeias pesadas que me escravizavam, raízes cheias de seiva, que me atilham grilhetado naquele extraordinário leito por mim desconhecido, impossibilitando-me o desejado afastamento. Aliás, como fugir se estava ferido, desfazendo-me em hemorragias internas, manchadas as vestes de sangue e cego, positivamente cego? Como apresentar-me em público em tão repugnante estado? Dá uma Ah, paradinha aí. ok, marcar aqui, senão me perco. Aqui ele continua contando, né? De... foi o que você falou antes, que ele continua cego e que ele deduziu, né, que ele estava, tipo, que ele continuava, como que ele estava vendo tudo isso, se ele estava cego, né? Que esse sentimento era, ele, coisa aqui que o sentimento é bem, qual é a palavra que ele usa? Ai, umas palavras tão difíceis. É, cadê a palavra aqui que eu grifei? Que ele usa uma palavra. Repugnante estado? É, que ele estava bem. Ah, ah, Porque para ele, a questão da cegueira já era o ponto, né, de ser repugnante, né? Para ele já era isso. Então, quando ele fala aqui, como eu vou me apresentar em público em tão repugnante estado, era, claro, tô sujo, tô machucado e eu ainda tô cego, que foi o motivo pelo qual ele recorreu ao suicídio. Então, para ele, deveria ser bem, machucava bastante o ego dele, né? sim. Tami, você pode ler? Continuar, por favor? Só me fala aqui, aonde que tá, qual o parágrafo? A covardia. A covardia, a mesma hidra que me atraíra para o abismo em que agora me convulsionava, alongou ainda mais seus tentáculos insaciáveis e colheu-me irremediavelmente. Esqueci-me de que era homem ainda uma segunda vez e que cumpria lutar para tentar vitória, fosse a que preço fosse de sofrimento. Reduzir-me por isso à miséria do vencido.
e, considerando insolúvel a situação, entreguei-me às lágrimas e chorei angustiosamente, ignorando o que tentar para o meu socorro. Mas enquanto me desfazia em prantos, o coro de loucos, sempre o mesmo, trágico, funéreo, regular como o pêndulo de um relógio, acompanhava-me com singular similitude, atraindo-me como se emanado de irresistíveis afinidades. Insisti no desejo de me furtar da terrível audição. Após esforços desesperados, levantei-me, meu corpo enregelado, os músculos retesados por entorpecimento geral, dificultavam-me sobremodo o intento. Todavia, levantei-me. Ao fazê-lo, porém, cheiro penetrante de sangue e vísceras putrefatos reacendeu em torno, repugnando-me até as náuseas. Partia do local exato em que eu estivera dormindo. Não compreendia como poderia cheirar tão desagradavelmente o leito onde me achava. Para mim, seria o mesmo que me acolhia todas as noites. E, no entanto, que de odores fétidos que me surpreendiam agora. Atribuí o fato ao ferimento que fizera na intenção de matar-me, a fim de explicar-me de algum modo a estranha aflição, ao sangue que corria manchando-me as vestes. Realmente, eu encontrava empastado de peçonha, como um lodo asqueroso, que dessorasse de meu próprio corpo, empapando incomodativamente a indumentária que usava, pois com surpresa surpreendi-me trazendo cerimoniosamente, não obstante retido no leito de dor. Mas ao mesmo tempo em que assim me apresentava satisfações, confundia-me na interrogação de como poderia assim ser visto não ser cabível que um simples ferimento, mesmo a quantidade de sangue espargido, pudesse tresandar a tanta podridão, sem que meus amigos e enfermeiros deixassem de providenciar a devida higienização. Inquieto, tateei na escuridão com o intuito de encontrar a porta de saída, que me era habitual, já que todos me abandonavam em hora tão crítica. Tropecei, porém, em dado momento num montão de destroços e instintivamente curvei-me para o chão, a examinar o que assim me interceptava os passos. Então, repentinamente, a loucura irremediável apoderou-se das minhas faculdades, e entrei a gritar e uivar, qual demônio enfurecido, respondendo na mesma dramática tonalidade à macabra sinfonia, cujo coro de vozes não cessava de perseguir minha audição, em intermitências de angustiante expectativa. Gente, desculpa, eu deixo aqui a televisão para a Elise, eu esqueci, estava atrapalhando muito. A gente está Desculpa. focada aqui, amiga, não preocupe. É, é, Bom, não tem muito o que falar desse troço, não, né? Eu acho que deve ser um looping de sofrimento, de perturbação, é, ao ponto do cara desejar ficar surdo para não ouvir aquilo, né? Uhum. É, e é isso, ele continua descrevendo o ambiente e que ainda teve como ficar pior do que no início. Ele fala que, né, do cheiro, que ele não estava sabendo ele estava naquele estado, né? Naquele cheiro, naquela podridão toda. E Vocês, é isso. vocês perceberam que foi gradativo? Ele estava cego, ele escutou uns ruídos, foram escutando as vozes, né? Sabia, né, que a roupa estava molhada. Mas aí agora nessa segunda vez, ele dando mais informação, aí ele começa a falar que é do cheiro, né? Então já é outro sentido que está começando a aguçar, é outro ponto que está começando a incomodar. Então tem as vozes,
tem o tato dele, né, que ele já estava sentindo, aí agora o cheiro. Então, é, é, é como se fosse um gradativo, né? Ele começa a. é, é, eu tive essa conversa contigo, Tamires, esse sábado, né? Quando a gente tá pronto, a coisa vai dando uma piorada, né? Em todos os sentidos, assim, quando a gente passa da fase de videogame, vai vindo um outro Fase mais chefão difícil. lá para você matar. Então, assim, é só uma analogia, não tem nada a ver com isso aqui, mas é esse pingado, assim, que vai entrando e a pessoa vai absorvendo. Agora ele vai começar a andar. E aí vocês vão ver que ele vai sentir mais, vai ter mais informação, vai ficando um pouco mais difícil do que só estar no leito sentindo aquela coisa ruim, tá? E eu não sei aqui, mas eu acho que aqui ele tá ouvindo uivo, ouvindo grito e tal, e ele ainda não tá ouvindo. Eu não sei se ele vai chegar a esse ponto, eu acredito que sim, mas os julgamentos, né? Igual o André mesmo chegou lá, você é suicida, não sei o quê, o julgamento mesmo, né? Sem dúvida. Não, e detalhe, ele se chama, né, que o estado dele é repugnante, mas quando ele voltar a enxergar, eu acredito que ele vai ter essa sensação de era melhor não estar enxergando. É, Ju, tu pode ler mais um? Eu achei, tá? Onde vocês estão? Não achou, Paulinho? Inquieto. Eu achei uma parte de É onde vocês estão Michele. lendo, eu achei no livro aqui na internet. Inquieto, tateei. Inquieto, tateei na escuridão com o intuito de encontrar a porta de saída que me era habitual, já que todos me abandonavam em hora tão crítica. Tropecei, porém, em dado momento. Já lemos isso. Bom, tropecei, porém, em dado momento, num montão de destroços e instintivamente curvei-me para o chão a examinar o que me interceptava os Ju, passos. desculpa. Ju, desculpa. Foi eu que te passei errado. É o montão. I'm sorry. Ah, agora eu vou terminar. Que faz parte, né? Então, repentinamente, a loucura irremediável apoderou-se de minhas faculdades e entrei a gritar e uivar, qual demônio enfurecido, respondendo na mesma dramática tonalidade à macabra sinfonia, cujo coro de vozes não cessava de perseguir minha audição, intermitências de angustiante expectativa. O montão de escombros era nada menos do que a terra de uma cova recentemente fechada. Não sei como, estando cego, pude entrever em meio às sombras que me rodeavam o que existia em torno. Eu me encontrava num cemitério. Os túmulos, com suas tristes cruzes em mármore branco ou madeira negra, ladeando imagens sugestivas de anjos pensativos, aliavam-se na imobilidade majestosa do drama em que me figuravam. A confusão cresceu. Por que me encontraria ali? Como viera, pois, nenhuma lembrança acorria. E o que viera fazer sozinho, ferido, dolorido, extenuado? Era, na verdade, que tentara suicídio, mas, sussurro macabro, qual sugestão irremovível da consciência esclarecendo a memória, aturdida pelo ineditismo presenciado, percutiu estrondosamente pelos recôncavos alarmados do meu ser. Não quiseste o suicídio? Pois aí o tens. Como assim? Como poderia ser se eu não morrera? Acaso não me sentia ali vivo? Por que então sozinho, imerso na solidão tétrica da morada dos mortos? Os fatos irremediáveis, porém, impõem-se aos homens como os espíritos com majestosa naturalidade. Não concluir ainda minhas ingênuas e dramáticas interrogações, e vejo-me a mim próprio como à frente de um espelho, morto, estirado numa
num ataúde em franco estado de decomposição, no fundo de uma sepultura, justamente aquela sobre a qual acabava de tropeçar. Fugi espavorido, desejoso de ocultar-me de mim mesmo, obsidiado pelo mais tenebroso horror, quando gargalhadas estrondosas de indivíduos que eu não lograva enxergar explodiam atrás de mim, e o coro nefasto perseguia meus ouvidos torturados, para onde quer que eu me refugiasse. Como louco que realmente me tornara, eu corria enquanto aos meus olhos cegos desenhava-se a hediondez satânica do meu próprio cadáver, apodrecendo no túmulo, empastado de lama gordurosa, coberto de asquerosas lesmas que, vorazes, lutavam por saciarem suas pústulas a fome inextinguível que traziam, transformando-o no mais repugnante e infernal monturo que me fora dado conhecer. Continua? Pode parar mesmo. Não, pode parar. Então aqui ele está falando da que ele percebeu que ele está num cemitério e mais precisamente na cova dele, né? Na cova que fizeram para ele. E ali ele começou a sentir, né, o próprio cadáver, ou a ver, ou a sentir o próprio cadáver em decomposição. E isso deixou ele apavorado, né? Uhum. Foi isso que eu. Agora vai ter, novamente, são várias fases, né? Vão ter, ele vai começar a perceber um pouco mais sobre esse ambiente, sobre esses túmulos, sobre as pessoas que estão ali. Então, vão ser aí algumas semanas de compreender o que está acontecendo ali, né? Essas são as primeiras impressões dele. E vai ter muito detalhe, vai ter muita palavra difícil, né? Porque ele é um escritor e a Ivone também teve bastante ajuda, né? Para as edições, tal. Então tem bastante palavras muito coloquiais, muito rebuscada. Então é isso. Vamos finalizar aqui.